Bom, nós éramos de uma outra denominação e nosso desejo sempre foi ganhar pessoas para Cristo, sempre foi edificar o reino de Deus. E quando nós conhecemos o trabalho em celas da videira, da vinha, isso impactou muito a gente. Nós andamos alguns anos junto deles, aprendendo a visão, aprendendo o modelo. E dentro desse tempo, Deus colocou no nosso coração começar um trabalho novo, a viver. É uma igreja em célula, que tinha um trabalho voltado só para células. Daí para lá, a gente só tem visto que era a vontade de Deus mesmo para nós. Foi um processo muito bom, né? Foi um processo que começou no coração de Deus mesmo e nós tínhamos muita paz. Isso que é o mais importante. A paz, ela conduziu em todos os momentos e foi fluindo de uma maneira natural. Nós encontramos o local, nós vimos que caberia todos, as crianças, tinha espaço para as crianças. Isso era a minha maior preocupação, porque quando a gente muda de espaço, a gente tem que abrigar toda a família. E o que mais me deixou feliz é ter um espaço para as crianças também. Então foi tudo debaixo de muita paz, de muita oração. E por isso nós estamos aqui, né? Depois de 10 anos, parece que foi ontem. Mas foi muito bom, uma bênção mesmo. Meu pai sempre foi um homem envolvido com o reino de Deus. Desde cedo, ele mostrou o que é amar a Deus. Então, esse coração de ser voltado para a nossa vida, para servir ao Senhor. Nossa casa sempre, desde que eu me conheço por gente, sempre teve reuniões na nossa casa. Nós não sabíamos, mas hoje nós vemos que eram as células que o Senhor ia plantar na nossa vida, no coração. Então eu vejo que a primeira coisa foi esse desejo de cumprir o propósito. Cumprir o propósito, ele cumpriu, começou essa igreja conosco, deu a vida dele para esse trabalho. Todo o tempo dele era envolvido com a igreja, com os irmãos. E uma das coisas que ele sempre fazia era esse desejo de aprender mais a palavra, né? Então eu vejo que impactou bastante a minha vida, né? Escreveu livro, também escrevi, ele estudava muito, me lembro assim, sempre de ver ele escrevendo na Bíblia dele, as anotações dele. Eu tenho todas as anotações dele, cadernos, Bíblias, guardei tudo, né? Isso eu trago para minha vida também. Uma coisa muito importante do meu sogro, que eu vejo, é uma pessoa muito humilde, junto com a minha sogra. Os dois, né? Sempre foram muito apaixonados pela obra, sempre envolvidos com todos, pessoas humildes, dedicadas, tanto ele quanto a Beth, que continua hoje também. É uma vida de dedicação. Se não fosse por eles, com certeza viver não existiria. Bom, para mim, a maior experiência foi a cura, né? No decorrer desses 10 anos, eu tive 2 vezes câncer. E foi um desafio, pensa, começando uma igreja do zero, com tantos desafios e ainda minha vida e da minha família sendo acometida por essa doença, que é uma doença tão grave, né? Algo que a primeira coisa que vem na sua cabeça é morrer. Mas em todas as coisas Deus foi tão fiel, Ele me guardou, Ele me sustentou. Então eu creio que a maior experiência que eu tive foi essa de cura, de mesmo passando por tudo isso, em nenhum momento eu desisti. Porque Deus, Ele tinha um propósito e tem ainda na minha vida, eu sabia. Isso, a viver, estava no coração de Deus, era um sonho de Deus, né? E eu ia viver aquilo, não tinha como, né? Então, para mim, acredito que isso foi a maior experiência que eu tive, foi minha cura. A cura realmente foi a experiência que mudou a nossa caminhada. Deus nos moldou, Deus nos modificou, nos transformou, nos fortaleceu, né? Nos fortaleceu.
para ser quem nós somos hoje. Então, como pastor, como pai, como marido, como amigo, a cura do câncer foi algo muito, muito marcante nesses 10 anos. Uma coisa importante foi a fidelidade das pessoas. Em todo momento, todos que estavam desde o começo ou que chegaram depois, isso marcou muita gente. Por quê? Às vezes, por conta de tudo isso que a gente viveu, a gente tinha que ficar ausente. Apesar de que eu quase não fiquei ausente de nada, mas eles cobriram a gente. Então, assim, o que mais me marca também é a fidelidade de quem Deus colocou conosco. Pessoas aliançadas, pessoas amorosas, pessoas que sabiam e entendiam qual é o propósito de Deus. Isso é uma coisa que me marcou muito, ser rodeada de pessoas amorosas e fiéis. Nós íamos num contexto de igreja que tinha célula, mas ela não era uma igreja com célula. Nós vivemos bem esse contexto. Eram irmãos que amavam a Deus, irmãos que tinham experiências com Deus, só que a célula não era o principal modelo da nossa igreja até então. E quando nós vimos que esse era o desejo de Deus para a nossa vida, trabalhar com esse modelo de igreja, a primeira coisa foi ganhar o coração dos irmãos, né? Mostrar que as células eram um meio potente, veloz, para nós alcançarmos o nosso chamado. E graças a Deus, a maioria das pessoas que estava conosco foi ganho pela visão, e nós pudemos envolvê-los. Começamos células, treinamos, né? Precisávamos levantar discipuladores, sentamos com aqueles que estavam mais próximos, né? E treinamos. Tanto adultos como jovens foram abrindo o coração, né? Éramos poucas células, mas todos queriam que elas crescessem, multiplicassem, e hoje a gente tem visto o fruto daquele trabalho, aqueles primeiros trabalhos. Com as crianças, a primeira coisa foi que Deus ganhou meu coração. Eu me lembro que a gente, uma das primeiras células, a gente liderava, né? E eu vi as crianças chegando com os pais, eu falei, o que eu vou fazer com essas crianças? E Deus me deu um amor assim incondicional por elas, né? E eu fui liderar, inclusive hoje jovens são líderes que eram da minha célula de criança, lá do começo. Olha que bênção, hoje são jovens, são líderes, as minhas filhas, a minha família. E o segundo desafio dessas células foi ganhar o coração das mulheres, para entender que as mulheres, elas pastoreiam as crianças, né? E também discipulam outras mulheres. Então, através da minha influência, eu tive que ganhar o coração de cada uma para abrir célula, para estar junto ali com o marido ou com quem quer que seja, que fosse o líder da célula. Mas eu me lembro da minha primeira célula e hoje eu vejo os frutos dela. E eu vejo, valeu a pena. Como valeu a pena? Desafio nosso mesmo, contra a nossa mente, contra nossas vontades, mas nós tínhamos uma certeza, Deus era conosco. E eu me lembro que o Marcos andava por todos os lugares e vendo onde tinha a placa de aluga-se, né? E Deus levou a gente passou aqui nessa rua e ele falou, eu vou ligar para esse lugar. E foi tão de Deus que nós ligamos para essa pessoa, fomos visitar a dona do prédio e essa dona gostou da gente, ela fala até hoje, eu gostei de vocês. E nós oramos por ela, ela estava passando um processo de doença. Quando nós entramos aqui, nós tivemos tantos testemunhos de pessoas falando, pastor, eu estou vendo tantas coisas que Deus vai usar esse lugar. Ele era todo amarelinho, ele era nada do que você vê hoje, né? Mas nós olhamos e já conseguimos ver no futuro. E Deus foi nos dando coisas, pessoas, fizemos o palco, iluminação e som, tudo. Né? Esse foi um dos primeiros desafios, o local, onde nós vamos. Nós tínhamos pessoas, nós tínhamos um propósito, uma direção de Deus, e Deus achar o nome, né? O nome Viver. Foram tantas opiniões de pessoas falando,
E a gente conversava, vamos falar esse nome, mas quando ele falou Viver, bateu assim para os dois. E a gente passou para a equipe, todo mundo começou a sonhar conosco. E hoje é esse nome lindo, né? Que para nós não tem outro igual. Os pequenos começos, eles precisam vir carregados de sonhos, né? Então você olha algo e ainda não parece com o que você vai, você sonha realmente, né? Então eu olhava esse prédio e era tudo amarelo, né? Tudo amarelo. E olhando agora, né? Depois de 10 anos... Ficou tudo cinza. Ficou tudo cinza. Mas tá muito bonito, muito organizado, né? Bem diferente de quando nós alugamos. E agora, depois desses 10 anos, o que a gente vê é que ele já se tornou pequeno para nós, né? E não sei, hoje eu estou gravando esse vídeo, falando com vocês, e não sei como vai ser os próximos meses, mas me lembro dos primeiros começos aqui, né? Que a gente sonhava, não sabia também, vivemos tantas coisas, né? Não só com o prédio, mas principalmente com a igreja que nós formamos. E creio que os próximos meses virão com muitos novos desafios, né? Sabendo que Deus tem grandes coisas para nós, né? A igreja tem crescido, né? Rede de jovens, uma rede maravilhosa, adultos crescendo, rede de kids, tão lindo ver o que Deus está fazendo com os nossos líderes, com os nossos irmãos, e todos com o mesmo sonho, com o mesmo propósito. Hoje nós estamos aqui nessa conferência sonhando com os próximos anos. Eu tenho certeza que quando nós gravarmos outros vídeos falando do passado, nós vamos glorificar a Deus e quantas coisas, quantas portas, quantas pessoas Ele nos acrescentou. Bom, ministeriais, meu sonho é levantar os primeiros pastores aqui da Viver. Nós temos investido e sonhado com a nossa equipe. Então, nesse primeiro, segundo ano, levantar nossos pastores, já treinar, né, os próximos obreiros, e pretendo, em nome de Jesus, a gente abrir algumas igrejas também, espalhando essa visão e esse modelo de igreja. A Vinha tem sido uma referência para nós, os pastores, pastor Aloysio, pastor Wilson, suas esposas, pastor Marcelo e a pastora Vivian. Nós pretendemos também continuar crescendo com eles, no mesmo foco, na mesma visão, e esperando a volta do Senhor, né, e sendo úteis para o reino nesse tempo. Eu penso que uma das maiores características nossa é a aliança. Nós temos uma aliança, como o Marcos falou, com os pastores, né? Hoje mais ligados diretamente com a pastora Vivian, pastor Marcelo Passoni, que são inspirações para nós. Penso que o nosso alvo é servi-los, como a nossa vida, com tudo que nós temos como igreja, e com a nossa igreja avançar no Ministério de Crianças, principalmente, né? Eu puxando para o meu lado, mas nós queremos atingir essa geração de crianças e levantar. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, tempo de tanto ataque na vida das nossas crianças, com ideologias erradas, com coisas que vêm para destruir. E o meu sonho como pastora é atingir essa geração de jovens, de crianças, de adultos, e imprimir mesmo um caráter de Cristo. Né, que Deus possa me usar e usar a nossa igreja para influenciar essa geração. Nós não estamos aqui por acaso, e nesses próximos 10 anos Deus vai nos levar no patamar maior de influência. Eu creio, nós vamos crescer sem limites, né? E esse é o nosso sonho, mas não só por questões de crescimento, mas a gente crescendo, o reino cresce. Isso é o mais importante, a gente está aqui para servir a Deus, servir o reino até que Ele venha. Então esse é o nosso sonho. Nos próximos anos nós seremos uma igreja de milhares. Amém. Em nome de Jesus.
Eu faço parte desse mover. 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 O trabalho dessa igreja será visto dentro dessa região. Pessoas vão começar a notar o que Deus está fazendo, e essa obra vai se expandir de uma maneira sobrenatural. Abra suas mãos, por favor. O novo de Deus agora se faz, uma vida em Cristo plena e eficaz. Com um dourado que traz a nossa identidade, a realeza, fazemos da graça a nossa maior fortaleza. A coroa no alto vem anunciar, Jesus é o Rei, e sua verdade vai sempre reinar. Um escudo que nos cobre de fé, protege e sustenta, mesmo quando há revés. A graça de Deus é abundante, não vem por merecer, é dom de Deus, só basta crer. Desde o passado até o presente, estamos firmados, juntos prosseguimos, sempre renovados. Estamos prontos para o novo de Deus, prontos para viver o presente e o futuro. Isso é que é viver.